Bom, pessoal, como eu tinha falado no vídeo anterior, a terceira aplicação do princípio da homogeneidade dimensional é a mais importante. Para não ficar aquele vídeo grande, cansativo, a gente dividiu essa aula em 3 vídeos. E aí a terceira aplicação é essa aqui: combinar grandezas adequadamente para obter os termos de uma equação. Olha que coisa chique isso, né? Agora vocês vão ser montadores de equações. Essa é a aplicação, como eu tinha falado, mais nobre, mais importante. E aí o exemplo que a gente vai ter é grande. Mas é interessante porque ele já aponta para as próximas aulas, já aponta para a aula da semana que vem, que é quando nós vamos começar a fazer balanços de grandezas conservativas em Introdução à Engenharia Química. E aí a nossa situação aqui é a seguinte: exemplo 3. Obter o balanço de energia na forma diferencial, não se preocupem. Todos esses detalhes nós vamos começar a ver na semana que vem. Agora o que é importante aqui é princípio da homogeneidade dimensional. Por isso as coisas vão ser dadas, vão ser colocadas mais mastigadas. Então vamos de novo. Obter o balanço de energia na forma diferencial de um fluido em um tanque de resfriamento contínuo. Então está aqui o nosso desenho. Eu alimento o fluido quente aqui nessa corrente, roubo o calor dele aqui por esse sistema de resfriamento, tenho agitação, esse aqui é um agitador, por mais que feio que pareça, e sai um fluido frio aqui. As grandezas que estão envolvidas nesse processo são F, vazão volumétrica, está dada aqui em metro cúbico por minuto, volume de fluido dentro do tanque, metro cúbico, temperatura do fluido na alimentação, TF, em graus Celsius, temperatura do fluido dentro do tanque na corrente de saída, porque a mistura é perfeita ao longo do tempo, enquanto está acontecendo o resfriamento. Rho é massa específica do fluido em quilos por metro cúbico. Cp é capacidade calorífica do fluido em joules por quilo graus Celsius. Vocês que já fizeram aquele monte de problema de conversão de unidade já estão por dentro disso. E Qzinho aqui é a taxa de calor removido, é o calor roubado por essa serpentina do fluido do tanque, que está dada em joules por minuto. Ela é uma taxa de calor removido. E aí vocês vão perceber o seguinte: como é que eu faço? Eu preciso do balanço. Mas o que é balanço de energia? Um balanço, na forma diferencial, é um balanço de taxas. Então eu tenho 5 parcelas. Eu tenho taxa de acúmulo igual a taxa de entrada menos a taxa de saída, mais a taxa de geração, que é o que faz aparecer a grandeza lá dentro, menos a taxa de consumo, que é o que faz desaparecer a grandeza lá dentro. Só para adiantar a nossa aula da semana que vem, ó, taxa de entrada tem a ver com movimento, de dentro para fora. Taxa de saída tem a ver com movimento, de fora para dentro. Então só tem taxa de entrada e taxa de saída quando tem escoamento. Quando tem entrada de matéria no sistema, quando tem saída de matéria do sistema. Taxa de geração é diferente. É quando alguma coisa acontece lá dentro, aparece lá dentro. Ou energia, ou massa. Mas aparece massa, professor? Aparece massa de uma espécie química. Massa total não aparece. Mas é lógico que o reagente A desaparece, então eu vou ter termo de consumo, e o produto B aparece, eu vou ter termo de geração. Deu para entender isso? Então aqui, ó, aparece lá dentro, e aqui taxa de consumo desaparece lá dentro. Aqui no nosso caso, como eu estou falando de energia, é a energia que está entrando aqui com essa corrente forma a taxa de entrada. A energia que está saindo aqui nessa corrente forma a taxa de saída. A energia que apareceria se eu tivesse geração aqui dentro forma a taxa de geração. Mas eu não tenho geração, é só resfriamento, já vou alertando. E a energia que está desaparecendo por causa dessa serpentina forma a nossa taxa de consumo. Pode ter certeza que a gente vai voltar a isso na semana que vem, mas por enquanto fica esse detalhe. E aí a combinação dessas 4 parcelas dá a taxa de acúmulo da grandeza lá dentro, que é o imponderável aqui. Na verdade, a taxa de acúmulo é só a combinação das outras 4 taxas. Tudo bem? Vamos pensar o que fazer aqui? Vamos tentar entender como é que o princípio da homogeneidade dimensional me ajuda? Ele me ajuda da seguinte maneira, olha só. Antes de sair fazendo contas, eu preciso saber o que é taxa. Taxa é definido para nós como quantidade da grandeza por tempo. Então, por exemplo, se eu tiver taxa de massa, isso é massa dividido por tempo. Ou seja, vazão mássica, representação dimensional, massa elevado a 1, tempo elevado a menos 1. Deu para entender? A outra grandeza conservativa importante é energia. Então, taxa de energia é energia por tempo.
Mas energia por tempo, se vocês forem lá na nossa tabela da aula anterior, vão perceber que ela é definida como potência. E aqui eu estou fazendo de propósito. Energia é uma grandeza derivada, é uma dimensão derivada, mas eu posso usar ela aqui para facilitar o meu entendimento. É energia dividido por tempo. Ou, se eu quiser, nas dimensões fundamentais, é massa elevado a 1, comprimento elevado ao quadrado, tempo a menos 3. Vai lá olhar na tabela que vocês vão conferir que dá isso aqui. Se eu tiver com taxa de quantidade de movimento, que é um trem grandão, eu tenho quantidade de movimento por tempo. E a gente vai descobrir que isso, na verdade, é força. Quantidade de movimento, vocês aprenderam lá no ensino médio. É o quê? É massa vezes velocidade, não é? M vezes L dividido por T. Compreendido? Mas, se eu estou dividindo por tempo, vai dar M vezes L dividido por tempo ao quadrado. Mas M vezes L dividido por tempo ao quadrado não é a definição de força? Então, na verdade, taxa de quantidade de movimento simplesmente define para nós força. Outra coisa muito importante que a gente vai precisar definir é fluxo. Fluxo de uma grandeza é definido como taxa da grandeza dividido por área. Pela área que está sendo atravessada pelo escoamento, pela grandeza que está passando por ali. Isso pode ser com massa, pode ser com energia, pode ser com quantidade de movimento. Mas olha só que coisa interessante aqui, porque olha só. O que seria fluxo de quantidade de movimento? Seria taxa de quantidade de movimento, porque fluxo é taxa por área. Fluxo de quantidade de movimento, então, é taxa de quantidade de movimento dividido por área. Mas a gente já viu que taxa de quantidade de movimento é força. Né? Taxa de quantidade de movimento por área é força dividido por área. Mas força dividido por área é o que mesmo? Vai lá olhar na tabela. É pressão ou tensão. Pressão, se for a força exercida perpendicular à superfície, à área. Tensão, cisalhante, se for paralela à superfície, paralela à área. Então, agora que a gente fez essas definições, já sabe o que é taxa, já sabe o que esperar. Então, se eu vou fazer balanço de energia, todas as minhas parcelas têm que ter dimensão de energia por tempo lá no meu balanço. Voltando aqui, então, ao que eu tenho, não é? Eu preciso saber o seguinte, qual é a representação dimensional das minhas grandezas envolvidas? Porque se eu vou aplicar princípio da homogeneidade dimensional a cada uma dessas parcelas, eu preciso saber qual é a representação dimensional delas. As minhas grandezas estão representadas da seguinte maneira. Vazão não está dada em metro cúbico por minuto? Então é volume por tempo. Temperatura não está dada em graus Celsius? É temperatura. Massa específica não é quilo por metro cúbico? Então é massa por volume. Taxa de calor removido não é joule por minuto? Então é energia por tempo. Olha só, já repararam aqui que isso já tem dimensão de taxa? Já tem dimensão de energia por tempo? Não preciso fazer nada com isso. Volume tem dimensão de volume, então L3. Temperatura lá dentro do tanque, graus Celsius, dimensão de temperatura. CP tem unidade joule por quilo grau Celsius e tem dimensão de energia por massa por temperatura. Deu para entender? O que eu tenho que esperar dessas parcelas aqui? Se é balanço de energia, se é balanço de taxa, então todas essas parcelas vão ter que ter lá na representação final energia por tempo. E agora nós vamos usar o PhD para construir. Presta atenção, olha para mim aqui. Esquece um pouquinho da tela. Nós vamos pegar cada uma daquelas parcelinhas e construir, a partir das grandezas associadas a essas parcelinhas, a forma delas, usando o princípio da homogeneidade dimensional. Olha como isso é bonito. Olha como essa utilização é bacana, é nobre. Esses são os dados que eu tenho, não é verdade? Então vamos lá. Taxa de energia que é gerada. A primeira coisa, a mais simples de todas, a gente sabe que não tem aquecimento, que não aparece energia aqui dentro. Então eu já vou tascar aqui que taxa de energia gerada é zero, porque eu só tenho resfriamento. Outra coisa que é fácil de saber, por que está desaparecendo energia aqui? Porque eu tenho essa danada dessa serpentina, eu tenho esse danado desse resfriador tirando calor. E eu já vi que, que a taxa de calor removido já tem dimensão de energia por tempo. Então a minha taxa de consumo de energia já é o próprio Q. Se alguém tiver dúvida com isso, basta olhar. Por que está desaparecendo energia aqui? Porque eu tenho o resfriador. Qual é a taxa de energia que está sendo tirada pelo resfriador? É Q. Qual é a representação dimensional de Q? Energia por tempo. Qual é a dimensão dimensional que essa taxa, a representação dimensional que essa taxa tem que ter? Energia por tempo. Então, taxa de consumo é logo o Q. Se na verdade eu estivesse aquecendo, eu teria geração, que seria um outro Q,
e não teria consumo nesse caso. Tudo bem com relação a essas duas taxas? A geração e o consumo são os mais fáceis nesse balanço. Agora vamos olhar para a entrada. Só tem taxa de energia que entra porque eu tenho escoamento para dentro. Tenho as grandezas vazão, que tem essa representação dimensional. Tenho a grandeza temperatura de alimentação, que tem essa representação dimensional. Tenho a representação de massa específica, que tem essa representação dimensional. E tenho a representação de capacidade calorífica, que tem essa representação dimensional. Então o PhD vai me dizer que eu vou combinar essas 4 variáveis para obter a dimensão energia por tempo. Vamos lá? Olha só que coisa interessante. Essa é a equação que a gente vai ter. Ah, mas por que isso, professor? E por que esse TRF apareceu aqui? Então, vem nessa observação que vocês vão entender. Energia. Lembram daquele exercício, daquele experimentozinho que o professor lá do ensino fundamental fez com vocês? Quando deu informações de ciência sobre temperatura? Botava um recipiente aqui com água gelada, botava um recipiente no meio com água na temperatura ambiente, botava um recipiente do lado direito com aguinha na temperatura aquecida, água quente, não pelando, né? E aí você enfiava o dedo aqui na água gelada, na hora que colocava na temperatura ambiente, dava uma sensação de calor. Mudar o dedo do frio para uma temperatura de referência mais alta, dava a sensação de que você está com mais energia, ficou quente. Mas se você pegasse o seu outro dedinho e colocasse lá na água quente, quase pelando, e depois de um tempo, acostumado com aquele quentinho, colocasse na temperatura ambiente, ia sentir que o seu dedo ficou frio. Ou seja, aquele lugar quente estava acima da quantidade de energia que a minha referência. Então eu preciso de referências. Quando eu faço balanço de energia, eu não meço energia. E nesse caso aqui, entalpia, porque eu estou desprezando energia cinética, eu estou desprezando energia potencial, eu estou desprezando trabalho. Aqui eu só estou considerando entalpias e calor. Calor fornecido ou calor removido aqui nos casos. Tá? Então, eu preciso de estado de referência, porque eu não consigo medir temperatura em termos absolutos. Eu sempre meço o quanto tem mais ou quanto tem menos energia que o meu estado de referência. E nós temos na engenharia 2 estados de referências importantes. As CNTP, condições normais de temperatura e pressão, que a pressão de referência é 1 atmosfera e a temperatura de referência é 0 graus. Vocês lembram disso no ensino médio. E eu tenho as condições ambientes, em que a pressão de referência continua sendo 1 atmosfera, só que agora a temperatura de referência é 25 graus. Não importa, nesse momento do nosso balanço, qual é a temperatura de referência. Importa que ela tem que ser a mesma em todas as parcelas que ela aparecer. Não pode ser CNTP numa parcela e ambiente na outra. Ou vai ser tudo 25 graus o TRF, ou vai ser tudo 0 graus o TRF. Não importa. Mas, como eu preciso dessa variação, ela tem que aparecer aqui. E aí, por que surgiu essa parcela? Olha só, vamos olhar aqui para as nossas grandezas? Aqui não tem que ser energia por tempo? A taxa de energia que entra não tem dimensão de energia por tempo? Pois bem, qual é das 4 grandezas que eu tenho na entrada que tem energia na dimensão? É só o CP. Só o CP tem energia aqui, ó, Joule. Então, na hora de montar esse balanço, a primeira coisa que eu colocaria para combinar seria o CP. Mas olha só, isso é energia por tempo e isso é energia por massa por temperatura. Ainda não atendeu ao princípio da homogeneidade dimensional. Sobraram 3 grandezas. Essa massa específica tem massa na representação dela. Se eu multiplicar por massa, vai desaparecer a massa que está no denominador. Então eu meto um CP aqui, ó, e eu tenho massa vezes massa menos 1, deu massa 0. O problema é que eu enfiei um dividido por volume. Então agora eu tenho energia por volume por temperatura. Ainda não é igual a energia por tempo. Mas agora eu tenho vazão, e vazão é volume por tempo. Então na hora que eu multiplicar pela vazão, eu vou ter volume cancela com volume, entra tempo a menos 1, e por enquanto eu estou com energia por tempo por temperatura. Como essa soma aqui tem representação dimensional de temperatura, então olha só, agora fechou. Na hora que eu fizer aqui, vamos até rabiscar de novo para vocês poderem ver como é que fica bacana. Eu vou fazer o seguinte, olha só. Temperatura cancela com temperatura. Massa cancela com massa. Volume cancela com volume. Sobrou só o quê? Energia por tempo, que é a mesma dimensão dessa parcela aqui. Deu para entender agora? Se não deu, volta o vídeo, assiste de novo, porque é só combinar essas variáveis. Eu começo
daquela que tem a grandeza que eu preciso, que é a energia, só tinha no CP, então o CP é o primeiro que eu coloco aqui, e depois eu vou agrupando, eu vou associando, eu vou combinando as outras grandezas da entrada para poder obter a dimensão que eu quero e da taxa de energia que entra. Por pura analogia, a taxa de energia que sai vai ser isso. A única diferença é que, em vez de temperatura da alimentação, é temperatura na saída. Tudo bem? Deu para entender? Vamos lá para o próximo slide, então, que vocês vão entender melhor. Olha só, limpando aqui um pouco essa história, né? Mantenho o que eu já tenho e a gente descobre o seguinte, taxa de acúmulo, quando eu estou fazendo balanço diferencial, ela frequentemente vira derivada no tempo. É um simples derivada no tempo. Aqui derivada no tempo da energia, ou da entalpia, nesse caso, que eu desprezei as outras formas de energia. Vocês lembram do cálculo 1, que derivada é o quê? É o limite, quando ΔT tende a zero, da energia em T mais ΔT dentro do tanque, menos a energia em T dividido pelo ΔT. Aqui eu posso analisar a dimensão das coisas, não posso? Por exemplo, esse ΔT aqui traz para a minha grandeza a dimensão de 1 sobre tempo, ou seja, ddt, que aparece na derivada, tem a dimensão de 1 sobre tempo já. E aí, para atender o princípio da homogeneidade dimensional, para fazer isso aqui ter dimensão de energia por tempo, este numerador só pode ter dimensão de energia. E aí eu posso combinar as minhas grandezas agora dentro do meu sistema e obter esta parcela para quantidade de energia. Diferente dessa aqui, que eu multiplicava pela vazão, e vazão tem dimensão de volume por tempo, aqui eu multiplico só pelo volume. Então aqui, em vez de ter energia por tempo, eu vou ter só energia. O que dá para eu fazer, então, o meu termo de acúmulo escrito desta maneira. Olha só que simpático que ficou, é grandinho, mas é simpático, não é? E está aqui de novo a minha temperatura de referência para fazer a diferença. Agora, finalmente, a gente vai terminar esse vídeo da terceira aplicação montando o balanço. E olha só que chique, gente. O primeiro balanço que vocês fizeram em Introdução à Engenharia Química nem foi balanço de massa. Vocês são tão bambambãs, vocês são alunos tão especiais que vocês conseguiram montar um balanço de energia só usando o princípio da homogeneidade dimensional. E mais, fizeram um balanço de energia grandão, completo, com quase todas as parcelas. Só está faltando aqui o termo de geração. Mas vocês têm o termo de acúmulo, vocês têm o termo de entrada, vocês têm o termo de saída e tem aqui o termo de consumo. Agora a gente faz outra pausa, vocês vão beber mais um pouquinho de água, que a gente precisa terminar esta aula. Vamos voltar lá para a sala de aula, porque agora nós precisamos conversar um pouco sobre caracterização de sistemas de engenharia química. Até o próximo vídeo, a gente se vê já já!